Qual mulher que já não falou isso? Ah, já estou cansada. Mas ela não. Ela seguiu em frente. E ela não se tornou uma mulher amarga, uma mulher rixosa, uma mulher resmungadeira. Tanto que ela era tão agradável que as noras gostavam dela. E muito, como se fosse uma mãe. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero deixar aqui uma mensagem para o Dia das Mães. Vou contar a história de duas mulheres do Antigo Testamento. Uma história, irmãos, belíssima. Uma das histórias mais lindas que eu conheço na Bíblia. Uma das minhas preferidas. Apesar da Bíblia ter um enfoque maior sempre na figura masculina, na maioria dos casos, o homem é o principal personagem da história. Aqui vemos um livro que leva o nome de uma mulher, Ruth, né? Uma das protagonistas que dividiu o seu protagonismo com sua sogra, a Noemi. Nós vamos também contar a história da Noemi. Eu sei que vocês conhecem, mas nós vamos estar aqui passando aqui para vocês, só para refrescar a memória de vocês. Noemi foi uma mulher que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mas acabou dando certo por causa de uma mulher que tinha tudo para dar errado, mas acabou dando certo e por conta disso acabou, digamos, consertando, né, a vida de Noemi. E ela teve um final feliz. E as duas, então, deram certo, né? Irmãos, Noemi teve um desfecho feliz e acabou dando tudo certo para ela. E assim as duas saíram vitoriosas nesse dilema todo que enfrentaram. Nós vamos contar aqui para vocês. Logo no primeiro capítulo, irmãos, no primeiro verso, temos a informação de que essa história se passa no período de Juízes. Eles não só julgavam os conflitos da nação de Israel, mas também eles eram os líderes dessa nação. Eles que estavam à frente do povo. Não tinham reis nessa época, eram os juízes. E teve vários juízes, né? Foi um período de extrema decadência espiritual para Israel. Eles haviam abandonado o Senhor, haviam se desviado do Senhor. Olha só, né? E então diz que, logo no primeiro capítulo, que houve fome na terra. Noemi, que era casada com Elimeleque, saíram de Belém de Judá com mais seus 2 filhos e foram para as terras de Moabe. E quem eram então os moabitas, irmãos? Era um povo mal visto pelos israelitas. Irmãos, eles eram fruto de um incesto. Vocês devem se lembrar bem da história ali de Ló, né? Sobrinho de Abraão, que se deitou com suas 2 filhas, sendo que a mais velha teve um filho chamado Moabe e a mais nova concebeu também de Ló, seu pai, e teve um filho cujo nome foi Amon. Essa história é contada em Gênesis 19, de 30 a 38, mas eu vou ressaltar aqui só o verso 37 que diz assim, olha, a mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Esse é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Moabita e amonita tornaram-se um povo desprezível. Além disso, nenhum moabita ou amonita poderia entrar na Assembleia do Senhor. Nem seus descendentes até a 10ª geração. Olha só. Está lá em Deuteronômio 23. Vou deixar aqui o Deuteronômio 23, o verso 3, que diz assim: nenhum amonita ou moabita, ou qualquer um de seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Então, motivos pelos quais eles são um povo desprezível. Tinha a origem incestuosa, como nós já falamos, né? Ló com suas 2 filhas. Eles eram desprezados, pois não poderiam oferecer sacrifícios ao Senhor.
Além disso tudo, ainda teve o caso lá de Balaque, que era o rei de Moabe, que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Está lá em Números 22, você também deve conhecer bem essa história. Além disso, irmãos, Moabe era uma nação totalmente idólatra, adorava o deus Camus e Moloque, que era o deus que gostava de crianças pequenas. Eles acreditavam que quanto menor fosse o bebê, mais agradável seria o sacrifício. Foram sacrificando crianças cada vez menores, até chegar ao recém-nascido. E depois disso, eles começaram a sacrificar, então, o feto. Daí vem a origem também do aborto, né? Esse deus Moloque. Então, irmãos, tudo isso para explicar para vocês o lugar da fuga. Para onde foi que Noemi e Elimeleque saíram e para onde eles foram. Eles saíram então de Belém e foram para esse lugar idólatra, desprezível, adorava o deus Moloque, tinha conflitos com Israel no passado. Tudo isso nós já explicamos para vocês. Então agora ficou mais fácil da gente entender a questão aqui que eu estou colocando para vocês, né? Então vamos agora para a história. Então, devido à fome que assolava Belém, foram para Moabe, como nós falamos. Lá Noemi perdeu seu marido. Ou seja, Elimeleque, irmãos, ele morreu lá em Moabe e deixou Noemi viúva. Olha que situação, né? Isso era algo terrível. Sabe por quê, irmãos? Porque a mulher naquela época, devido à lei de Moisés, ela não era herdeira. Ela não poderia herdar as propriedades do marido. Quem poderia herdar eram os filhos, e no caso, os homens. Mulher nenhuma era herdeira. E o primogênito era que tinha a porção dobrada de tudo, né? E Elimeleque tinha terras em Belém. Tinha uma boa situação quando eles estavam lá, irmãos. Eles tinham uma boa situação. Tudo ia bem, mas veio essa adversidade. E as coisas, irmãos, só foi piorando para Noemi. Irmãos, a Bíblia não diz que Noemi estava no pecado, que Noemi era uma mulher desacertada. Ah, não, eu acho que aconteceu isso com a Noemi, porque ela devia estar desacertada, né? Ela devia estar aí no pecado, né? Vai ver que ela estava aí cometendo alguma coisa e não sabemos, né? Não, irmãos. A adversidade veio para Noemi e ela perdeu o marido, Elimeleque, como se não bastasse. Ela ainda perdeu os 2 filhos, Malom e Quilion, né? Irmãos, ela não era uma mulher incrédula, nem havia apostatado da sua fé, nada disso. Era uma mulher de Deus, era uma serva do Senhor. Diz o verso 3, então, que Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, continuando aqui a história. Mas eles se casaram com mulheres moabitas. Malom casou-se com Ruth e Quilion casou-se com a Orfa. Talvez a ideia de Elimeleque e Noemi fosse de passar pouco tempo naquele lugar. Mas como seus 2 filhos se envolveram, casaram com as 2 moabitas, e foram ficando ali, se acomodando ali na situação, eles passaram 10 anos ali naquele lugar. Depois, os 2 filhos de Noemi também morreram. Então, irmãos, pensem na situação dessa mulher viúva. Ela estava sem marido e sem seus 2 filhos. Quanta perda para uma mulher só, né, irmãos? Que coisa, né? Que tristeza, né? Ela ficou totalmente desprotegida e desamparada, sem ter a menor possibilidade de herdar as terras do marido. Como nós falamos, mulher, de acordo com a lei, não era herdeira, somente o homem herdava as propriedades do pai. Por isso que o Novo Testamento diz que hoje todos nós somos herdeiros em Cristo. Aparece muito isso, nós somos herdeiros, né? Porque hoje nós, tanto faz ser homem, ser mulher, nós somos herdeiros de Cristo, né? A herança cabia somente ao homem e o primogênito recebia a porção dobrada de tudo, como nós falamos. Então, irmãos, essa mulher estava viúva,
sem os 2 filhos também, e ela não era herdeira. E o que restou para ela? 2 noras, e 2 noras estrangeiras, moabitas. Irmãos, que situação, né? Ela perdeu o marido e os 2 filhos. Ela fez então 3 velórios, chorou 3 vezes, passou por 3 lutos, enterrou 3 caixões, 3 funerais, e aqui então nós vemos 3 viúvas. Olha, o significado do nome Noemi é agradável, encantadora, amável. Talvez fosse assim mesmo, pois suas noras a amavam muito, a ponto de não querer se separar dela. Irmãos, as noras gostavam de Noemi e não queriam, não quiseram, aliás, se separar da sua sogra, né? Por isso, então, a Noemi estava desamparada, em terra estrangeira. Ela soube, então, que já havia passado a fome lá em Belém. Ela resolveu voltar para sua terra. A fome já havia passado e essa era a sua melhor opção, né? Ela estava, então, idosa, sem marido, numa terra estranha, sendo estrangeira naquele lugar, em um lugar totalmente idólatra, vivendo uma outra cultura, uma outra tradição, uma cultura bem diferente da dela. A gente consegue entender isso. Olha que situação que estava essa senhora, né? Essa serva do Senhor. Suas 2 noras estavam vindo com ela, estavam voltando com ela, né? Mas ela as despediu. A Noemi falou assim: olha, quer saber de uma coisa? É melhor vocês ficarem aí, na casa aí da mãe de vocês, com a família de vocês. Essa, né, é a cultura de vocês aí. É melhor vocês ficarem aí, né? Mas, irmãos, como nós falamos, ela era uma mulher agradável, né? O nome dela diz isso, né? E ela tinha um bom relacionamento. Um relacionamento, irmãos, de mãe e filhas com suas noras. Noemi, então, abençoa as 2 e se despede delas. Veja Ruth 1, capítulo 1, o verso 7 e 8. Dá a impressão que é até uma oração que ela está fazendo ali, abençoando suas noras. E ela abençoou como se fossem suas filhas. Diz assim: assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às 2 noras: volte para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Então houve um momento de despedida. Noemi, irmãos, deu um beijo em cada uma e ambas começaram então a chorar. Que tristeza, né? E elas choravam alto. Orfa seguiu o conselho de Noemi e voltou para Moabe. Seu nome significa gazela. A Orfa pensou: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu não vou encarar essa outra terra. Não vou para Belém. Lá é um outro povo, uma outra nação, né? Um outro país, né? Uma outra cultura. Eu já estou acostumada aqui com nessa idolatria aqui mesmo, né? Eu vou ficar por aqui. Quem sabe, né? Eu me caso, né? E posso arrumar minha vida. Porque a mulher naquela época ela dependia totalmente de um marido, totalmente de um relacionamento com um homem, né? Mas Ruth, que significa amizade, ela ficou com Noemi. Ela disse, olha, irmãos, eu até coloquei aqui uma tradução que eu gosto muito, que é a corrigida. Diz assim, Ruth 1, verso 16 a 18. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada.
me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então a Ruth falou assim: olha, não me instes para que te deixe. Ou seja, não insista comigo, Noemi. Eu não vou te deixar. Não fique aí tentando me convencer a deixá-la e eu a voltar para Moabe. Não, eu vou com você. Eu vou ficar com você. Sabe por quê, Noemi? Porque agora o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, talvez com a convivência, pois elas ficaram pelo menos uns 10 anos ali juntos, né? Parece, né? Dá a impressão que passaram quase esse tempo juntas, né? Então, ela tem com as mensagens, a convivência com Noemi, ela tem se convertido, tem aceitado o Deus de Noemi e tem deixado a idolatria, aqueles deuses de Moabe. Porque ela fala: agora o teu Deus é o meu Deus. E eu vou ficar com você, eu vou ser leal a você. Ela queria, inclusive, ser sepultada no mesmo lugar onde Noemi fosse sepultada. Ela queria, então, fazer parte da família sempre. Né? Assim, então, seguiram as duas de volta para Belém. As duas viúvas, uma israelita e outra estrangeira. Em Belém, Ruth tornou-se respigadeira, ou seja, para poder conseguir comida para ela e para Noemi, ela entrava nos campos onde havia plantação de milho e trigo e catava as espigas deixadas nos campos pelos ceifeiros. Então, sendo uma mulher estrangeira e sozinha, Boaz, que era um homem rico e que tinha também terras, ele quis ajudá-la. Ele até passou-se uma ordem ali para os funcionários dele: olha, deixa cair mais espiga aí, deixa que a Ruth leve lá para Noemi, que ela, né, porque a lei dizia, irmãos, que quando caísse frutos, né, ou espigas de milho no chão, o proprietário não era para catar, mas era para deixar para as pessoas mais necessitadas, né? Ou para estrangeiros. A lei dizia isso. Mas Noemi, irmãos, ela formulou um plano e Ruth seguiu seus passos. Um conselho bem audacioso, mas que era aceito naquela época. Para nós pode até soar mal, puxa vida. Ela falou isso para Noemi, falou para Ruth fazer isso, e a Ruth fez. Que coisa, né? Mas para aquela época, irmãos, nós estamos falando de uma nação, né? Com outros costumes, né? Com outras tradições, né? E nessa época foi bem aceito. Pois ela pediu que Ruth se deitasse aos pés, ali nos pés de Boaz. E que se ele jogasse a capa por cima dela, seria um pedido de casamento. Mas, irmãos, tudo foi escrito e registrado na Bíblia de uma forma até mesmo poética, muito branda, né? Para não vulgarizar a figura de Boaz e nem de Ruth. Né? Boaz, irmãos, ele estava alegre, pois havia comido e bebido. Estava farto e talvez, irmãos, até embriagado, quando ele acordou e viu a Ruth ali nos pés dele. Né? Jogar a capa, irmãos, é a consumação do casamento ou a promessa de casamento. No original, irmãos, a palavra capa, em hebraico, aparece a palavra asa. É abrir as asas, né? É jogar a asa, né? Abrir as asas, né? É como se estivesse ali abrigando, né? Acolhendo aquela moça, aquela mulher, né? Para a gente entender até um pouquinho, eu coloquei aqui no capítulo 16, verso 8 do livro de Ezequiel, diz assim, olha: mais tarde, quando passei de novo por perto,
olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa. Aqui também essa palavra capa é asa. Sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor. E você se tornou minha. Então, quem era Boaz? Afinal, quem era esse tal de Boaz, né? Parece, irmãos, que se tratava de um irmão de Elimeleque, né? O falecido marido de Noemi, que também tinha um outro irmão, que talvez fosse mais velho até que Boaz, pois tinha mais direito sobre a propriedade que estava sem resgate. Esse outro irmão, irmãos, que era o parente mais próximo. Esse sim era o parente mais próximo. Ele é que tinha a prioridade de resgatar aquelas propriedades que eram de Elimeleque, que estava sem ser resgatadas, porque Elimeleque morreu e deveria ficar para os dois filhos, o Malom e o Quilion. Só que eles morreram também. E agora, para quem ia deixar? E eles morreram e sem filhos. Entenderam agora a situação aqui? Então alguém tinha que resgatar aquelas terras. E o parente mais próximo não era Boaz. Talvez fosse esse outro irmão mais velho. De acordo com a lei do levirato, quando um homem morria sem deixar filhos, que é o caso aqui de Malom e Quilion, né? Também é o caso de Elimeleque, né? Seu irmão deveria gerar um herdeiro para ele, casando com a viúva. Essa lei se estendia ao parente mais próximo, ou seja, esse irmão teria que se casar com a viúva e dela ter filhos, para que o nome do falecido se perpetuasse. Entenderam, irmão, o que é a lei do levirato? É essa. Boaz chegou a oferecer a propriedade para esse irmão, mas ele não quis. Quando falou que ele tinha que se casar com a viúva do filho do irmão, no caso, o Malom. Olha, você deve se casar com a viúva, no caso aqui, com a Ruth, né? Veja o capítulo, olha, o capítulo 4 e o verso 4 do livro de Ruth. Pensei que devia trazer o assunto para a sua consideração e sugeri-lhe que o adquira na presença desses que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Eles estavam na porta da cidade resolvendo esse assunto, né? Se quer resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você, e depois eu. Tá vendo, irmãos? É o 4:4. Quem tem esse direito é você aí. Se você não quer, que você é o parente mais próximo. Se você não quer, então sou eu, né? Eu a resgatarei, respondeu ele. E no verso 5 diz assim, Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth, estará também adquirindo a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Irmãos, era necessário, então, ele se casar. Esse resgatador tinha que se casar com a Ruth, né? E dela ter filhos. Porque o ideal era que ele se casasse com a Noemi, né? Mas como a Noemi já havia passado da idade de ter filhos, certamente, então ele deveria então se casar com a Ruth, para que a Ruth gerasse, que a Ruth tivesse filho e perpetuasse o nome do pai, no caso Malom, né? Que era filho de Elimeleque. Mas ela não tinha mais idade para ter filhos, como nós falamos, né? Para que o nome da família se perpetuasse. Era então necessário casar com Ruth, a Moabita. Irmãos, e ele abriu mão. Esse parente mais próximo,
Ele não quis. Ele falou, não, não dá para mim. Ah, vai comprometer minhas terras, tal. Não quero não. E passou então o direito dele para Boaz, né? E Boaz casou-se com Ruth. E nasceu Obed, que foi criado como filho de Ruth, né? Tá lá em Ruth 4, de 14 a 17. Olha que interessante. Irmãos, Obed era filho de Ruth com Boaz. De Ruth com Boaz. Ruth não tinha laço sanguíneo com a Noemi e nem Boaz. Boaz era, na verdade, cunhado de Noemi. E os dois se casaram e tiveram um filho chamado Obed. E a Noemi criou esse menino não como neto, mas ela criou como filho dela. Olha só, as mulheres, verso 14, 4:14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Tá vendo? Porque agora o menino que ia ser o herdeiro, ele que depois que Boaz morresse, que já era uma pessoa já de uma certa idade, né? Porque ele é da geração de Elimeleque. Então a gente tem que pensar que ele era bem mais velho do que Ruth, né? Ele já era mais velho do que Noemi. Então ele era ainda mais velho ainda do que Ruth. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, tá vendo? E que ele é melhor do que 7 filhos. Irmãos, Ruth era melhor do que 7 filhos homens. Por quê? Porque Ruth, irmãos, acompanhou Noemi. Ruth não deixou Noemi. Ruth estava sempre ao lado de Noemi. No momento que Noemi mais precisou de alguém, que ela estava totalmente sozinha e desamparada, a órfã pulou fora. Mas a Ruth ficou com ela e seguiu com ela até Belém. Diz assim então, o 4:16. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Tá vendo? Ela criou o menino como um filho. E até as mulheres da vizinhança começaram a se alegrar, a celebrar, dizendo: olha, Noemi tem um filho. Ele deram o nome de Obed. Este, irmãos, foi o pai de Jessé, pai de Davi. E olha só, de acordo com o Evangelho de Mateus, irmãos, no capítulo 1, verso 5, diz que Boaz era filho de Raabe, com Salmão. Olha só, né? Boaz, filho de Raabe com Salmão, e bisavô de Davi. Vocês lembram da história de Raabe? Aquela prostituta lá de Jericó, cananeia, que escondeu os 12 espias. Essa Raabe. Raabe, irmãos, ela também era estrangeira. E ela foi incorporada pelo povo de Israel. E Raabe, irmãos, ela se casou com Salmão. E eles tiveram um filho, cujo nome foi Boaz. É esse Boaz aí, né? Ele era, então, bisavô de Davi, o Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Tá vendo, irmãos? Olha só que bênção, né? A Raabe e a Ruth entraram na genealogia do Senhor Jesus, né? Irmãos, o que podemos entender nisso tudo, né? O que nós podemos tirar aqui de lição nisso tudo, né? É que Noemi, irmãos, apesar de toda a adversidade, ela não desistiu da jornada, né? Seguiu em frente, apesar de tudo que aconteceu. Eu falo, gente, como é que pode, né? Perdeu o marido,
depois perdeu o filho, depois o outro, perdeu os dois filhos. Né? Os 3 homens dela, da família dela, ela perdeu. E ficou com as 2 noras, né? Com uma, né? Porque a outra voltou, né? E ela continuou, irmãos, sendo uma pessoa boa, de bom coração. E ela não se tornou uma mulher amarga, que reclama de tudo. Ai, perdi meu marido, agora perdi um filho, agora perdi o outro filho. Estou cansada já de enterrar gente, né? Ela podia ficar o tempo todo reclamando. Eu não aguento mais, estou cansada. Qual mulher que já não falou isso? Já estou cansada. Mas ela não. Ela seguiu em frente. E ela não se tornou uma mulher amarga, uma mulher rixosa, uma mulher resmungadeira, né? Tanto que ela era tão agradável que as noras gostavam dela. E muito, como se fosse uma mãe, né? Não quiseram ficar sem a Noemi. Mas Ruth permaneceu e Orfa foi embora. Não quis enfrentar outra vida com outro povo, outra cultura, como nós falamos. Mas Ruth ficou com Noemi e deve ter se convertido ao Deus de Noemi, né? Com a convivência ali. Irmãos, e dizem, eu já escutei isso, né? Vocês também já devem ter escutado algumas pregações ou alguém comentando, alguém falando, né? Que as 2 tinham uma relação amorosa, né? Como se fossem 2 mulheres se amando, né? Carnalmente. Mas vemos, irmãos, que a relação delas era um amor de mãe e filha. Isso sim, era um amor verdadeiro de uma mãe para com uma filha. E, irmãos, a Ruth gostava da Noemi como se fosse a mãe dela, embora não tivesse laço sanguíneo nenhum que as unisse. Era um amor verdadeiro. Noemi amava Ruth como se fosse sua filha e Ruth amava Noemi como se fosse sua mãe, né? Apesar de não haver laço sanguíneo entre elas. Irmãos, e Noemi então passou a ser vitoriosa, né? E criou Obed, como nós falamos, como se fosse seu filho. A sua dor, irmãos, foi restaurada por esse bebê, né? Irmão, então, contada toda essa história, o livro leva o nome de Ruth, mas a gente percebe que a personagem principal da história mesmo é Noemi, porque a história começa com ela e termina com ela. É um livro só com 4 capítulos. E começa com Noemi e termina com Noemi. Mas a Ruth é que entra na genealogia de Jesus. Porque a Ruth é que teve o filho. A Ruth é que teve Obed. Ela que deu o fruto. Mas então, e se eu não tenho filho, eu não dou fruto? Dá sim, irmãos. Qualquer um não precisa ter filho para dar fruto, não. Hoje em dia, no Novo Testamento, fala do fruto do Espírito Santo, né? Que é a paciência, a longanimidade, né? Ter bondade, generosidade. Esses são os frutos do Espírito Santo, ou fruto do Espírito Santo, né? Então, irmãos, nesse Dia das Mães, eu quero deixar esse recado aqui para você, mãe, né? Que ame seus filhos indistintamente, sem discriminação alguma. Tem mãe que faz distinção entre os filhos. Sabia disso? Tem, né? Aposto que você conhece alguma. Mas veja que Noemi amava a Ruth da mesma forma como amou seus filhos, né? E ela chegou a criar o menino, né, seu neto, na verdade nem era neto, né? Como se fosse seu filho. E tem avós, irmãos, que faz distinção entre seus netos. Que tristeza, né? Já Obed, irmãos, não tinha laço sanguíneo nenhum com Noemi, né? E ela criou esse menino, né, que na verdade devia ser um neto por afinidade, como se fosse seu filho, como nós já falamos, né? Boaz era irmão do marido, seu cunhado, e Ruth, então, irmãos, Ruth não tinha praticamente nada de laço sanguíneo com Noemi, né?
Que mulher incrível, né? Que mulher sensacional essa Noemi, não é mesmo? Irmãos, e que Deus possa abençoar a vida das mães, né? Nesse domingo, do Dia das Mães, né? Que seja um dia especial para você, mamãe, e para os filhos também, né? E marido, honre sempre a sua esposa, e ela sempre vai amar você e vai respeitar você. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?